surgiu a partir do momento que nós fomos desafiados pelo pessoal da equipe do Serrapilheira a pensarmos quais seriam os grupos subrepresentados na nossa área de pesquisa. A partir desse ponto, nós começamos a pensar onde é que poderíamos abordar e como poderíamos identificar tais grupos. Então, nós pensamos em duas vertentes principais. A primeira delas é a questão das mulheres na ciência, que não é desconhecido essa questão da subrepresentação das mulheres nas ciências, principalmente nas ciências duras. E o segundo ponto seria pensarmos em como é que poderíamos abordar esse tema. Nós escolhemos crianças entre 5 e 6 anos para poder aplicar o projeto e principalmente, primeiramente, em crianças da rede pública de ensino. Foi uma experiência muito boa. Muito receptiva pelos alunos. O tipo de experiência, o tipo de linguagem, a forma como vocês se aproximaram do aluno, houve a aplicabilidade das experiências, mas também por conta da linguagem de vocês chegarem próximo ao aluno. As crianças nessa idade, elas têm muita curiosidade com tudo que a cerca, tudo que está ao redor e elas querem saber. Então o intuito era fazer com que plantássemos aquela sementinha da curiosidade nessas crianças, nessa idade tão fácil a absorção de conhecimento, e a partir daí, quem sabe mais para frente, eles pensassem na carreira científica como sendo factível. Acho que a contribuição também ficou no sentido de perceber que a ciência pode ser feita por nós, por homem, por mulher, isso é representatividade. E aí abre um leque para o professor na sala de aula. Entender que aquilo ali a criança é capaz de fazer aquilo ali, a criança do primeiro ano. Então eu espero que seja utilizado esse leque que foi aberto, essa informação que foi aberta. Eu espero que os professores façam com as crianças e que a própria criança em si cobre um pouco do professor e peça para fazer. O projeto foi dividido em 4 aulas, onde a primeira delas foi feito questionamentos e perguntas acerca de ciência propriamente dita e representatividade feminina dentro da ciência, fazendo comparações com figuras femininas que trabalham no laboratório ou trabalham fora dele. Na primeira aula foi escolhida a cientista Rafaela Salgado, no qual sua pesquisa ela fala sobre inibidores de proteases para o tratamento da doença de esquistossomose. E foi pensado o que é que a gente poderia fazer dessa pesquisa para poder ser passado para as crianças. E foi assim que a gente pensou 2 conceitos principais para ser abordado nessa aula. O conceito de proteínas, primeiramente, no qual a gente abordou as formas das proteínas, a existência das proteínas, onde possui as proteínas, funções também. E o segundo conceito, que foi o conceito de tipos de proteínas. Então, quem sabe o que é proteína? Eu não sei, são carnes, fruta, Frutas, peixe, maçã, carne, ovos. fruta de verdura. No primeiro experimento, a gente demonstrou a forma da proteína e demonstrou a presença da proteína através da desnaturação da albumina, presente na clara do ovo. E usando o agente que desnaturou, o álcool etílico, a gente, ao colocar ele sobre a clara de cor transparente passou para a cor branca, demonstrando assim a presença da albumina e também a desnaturação dessa proteína. E a gente pôde comprovar isso às crianças. No segundo experimento, a gente pensou em demonstrar uma das funções das proteínas, e a partir daí a gente pegou uma enzima presente no abacaxi, que é a bromelina, e colocou antes de fazer a gelatina. A gelatina também possui proteína. No caso, o abacaxi colocado, um pedaço de abacaxi colocado antes de se formar a gelatina, impede que a gelatina, a proteína, seja formada. Ou seja, a enzima presente no abacaxi, a bromelina, impede isso, e a gente pôde demonstrar esse conceito às crianças e aplicar esse conceito de forma mais prática, para elas conseguirem levar isso para o dia a dia delas e ser uma forma mais fácil. Na aula de hoje a gente traz alguns conceitos. O primeiro deles é fluorescência, emissão de luz a partir de materiais sintéticos ou da natureza. O segundo conceito que a gente aborda é o conceito de material sólido. E esse material sólido é feito de átomos, então a gente traz isso dentro também desse conceito. Todas as coisas no mundo são feitas de uma coisa bem pequenininha. E se eu pegar qualquer coisa e dividir
diga a última coisa. Alguém sabe o nome dessa última coisa? Não. Não, é mais ainda. Um grão de Pense numa coisa pequena, é bem menor. poeira. Não, é muito menor que poeira. Porque o ar, você enxerga o ar, Não. mas ele tá lá, ó, ele tem força, ele bate no seu cabelo. Areia. Não. Areia miudinha. São todas as coisas do nosso redor, da nossa natureza, da nossa sala, da nossa cozinha, da nossa praia, tudo dá para dividir até a última partezinha. E essa última partezinha a gente chama de átomo. Átomo. Posteriormente, a gente mostra que os materiais sólidos com átomos organizados são cristais. E aí a gente traz cristais para a aula, eles brincam com os cristais e verificam que tem cristais na cozinha, sal e açúcar. E eles trabalham o conceito de tamanho dos cristais, destruindo esses cristais, amassando eles. E ao amassar, eles veem que o cristal diminui de tamanho. E aí a gente traz o conceito de nanocristal com a ajuda de um microscópio. A definição de microscópio a gente traz com uma lupa que aumenta, então eles têm o conceito de aumento de tamanho, da ajuda do aumento do tamanho do material com lente, e aí no microscópio a gente tem o conjunto de lentes que faz aparecer melhor o material. E por fim, a gente traz o conceito de cristais tão pequenos, que a gente não consegue enxergar, nanocristais. E quando esse cristal fica tão pequeno, a gente pode chamar ele de um ponto. E uma classe bem específica de compostos que, ao ficar bem pequenininho como um nanocristal, ele apresenta fluorescência. E aí a gente resgata aquela definição de fluorescência inicial, emissão de luz, e aí a gente mostra, faz uma correlação com esse tipo de materiais. À medida que muda o tamanho, muda também a coloração da emissão de luz do material. E eles fazem isso através de uma atividade lúdica também, e a gente posteriormente apresenta através da fluorescência. Num ambiente mais escuro, eles conseguem enxergar a fluorescência desses materiais. Na aula de Estrela, que foi sobre Beatriz Barboi, que a gente tentou estudar antes sobre quais os projetos dela, o que ela vinha desenvolvendo para poder aplicar na aula. Daí a gente decidiu então fazer uma aula simples no começo para eles ir trazendo os conceitos e conseguir pegar no final tudo que a gente queria demonstrar. Então inicialmente na aula a gente trabalhou com o tamanho, perguntou para eles qual era a maior coisa que eles já tinham visto. Vocês sabem qual o tamanho da Terra? Gigante. É muito grande, né? Qual a maior? É do tamanho da escola. Cabe um prédio. Exatamente. Cabe 1 milhão de pessoas. Mais de 10 mil. Mais de 900. Sabe quantas pessoas a gente tem na Terra hoje? Mais de 7 bilhões de pessoas. É, muita. É mais de milhão. Isso, muito mais. Alguém conhece esse daqui? O Sol. O Sol para se levar. É o fogo. O Sol é bem quente. É fogo. Oi. Aí, não tem tempo ainda. Trabalhando isso para eles terem noção de tamanho, junto com o sistema solar também. E aí a gente fez uma atividade em que pegou várias bolinhas de alumínio e foi comparando com o Sol. E aí foi comparando o tamanho, tendo então esse tamanho, a gente partiu para explicar quem era a Beatriz, para mostrar ela e mostrar a mulher, mostrar que mulher também pode fazer ciência, mulher brasileira pode fazer ciência. E aí tentou aplicar de um modo bem simples, já que eram crianças, de uma maneira em que eles conseguissem entender, na verdade, como a gente pode classificar uma estrela. E aí, para classificar a estrela, a gente vê então a luminosidade e vê a cor, que é relacionada com a temperatura. Então a gente fez um experimento para eles comparar tanto a luminosidade para ver se a estrela é grande, se a estrela é pequena, como também a cor, que é para ver se a temperatura é mais baixa ou a temperatura mais alta.
e aí conseguir classificar. Conseguindo classificar, eles conseguem então ter a noção mais ou menos de como é o trabalho dela. E aí no final a gente fechou fazendo um experimento. No último dia, nós fizemos duas coisas. Uma delas foi lançar um problema. O problema que nós abordamos foi, tínhamos sal de cozinha, colocamos na água, dissolvemos aquele sal e agora a pergunta era como vamos fazer para poder resgatar o sal que desapareceu na água. Então, a partir desse questionamento inicial, começaram a surgir especulações dentro da maturidade dessas crianças sobre como é que poderíamos fazer esse resgate do sal que estava ali dissolvido. Então nós fizemos uma animação onde os íons estavam ali juntos, inicialmente tinham separado. Então antes mesmo de mostrar, algumas crianças inclusive questionaram essa questão, disse, olha, estão lá se separando por quê, como é que se juntam, como é que se separam tais íons, quais são as forças que estão envolvidas na construção, na formação de uma estrutura cristalina, por exemplo. Então lançamos o problema e no final das contas chegou-se à solução, onde algumas delas sugeriram, por exemplo, evaporar a água para poder ter o sal de volta. Então, depois disso aí, fizemos um questionário com algumas questões que estavam relacionadas aos experimentos abordados e que nós vimos foi realmente que para algumas crianças, a volta de 40% das crianças que assistiram todos os experimentos, nós realmente conseguimos colocar ali aquela tal sementinha que foi dita, né, de início, que seria a questão da sementinha da curiosidade e do raciocínio científico propriamente dito. A gente fez as experiências de proteínas, a gente fez experiências de diamantes, de planetas. Tem várias estrelas de tantos tipos que não dá para saber direito qual que é a favorita. Eu gostei mais foi a dos planetas, porque tinha um monte de coisas explicando e foi muito legal. E eu também gostei de fluorescência, porque foi bem bonito. Sobre o cristal, sobre experiência, sobre o açúcar, o sal. Eu gostei da aula, foi legal, aprendi a fazer experiência, ganhei ainda e também aprendi como tirar o sal. É assim, você pega um copinho, alguma coisa, bota o sal, mexe, bota no fogão, aí a água fica saindo, aí só fica o sal. Aí você vai ter o sal de volta. Eu quero ser uma cientista e muitas outras coisas. Minha vida toda eu queria ser ciência. Eu gostaria de ser uma cientista. Espero que daqui para frente consigamos desenvolver mais e mais experimentos voltados para essa área e espero que no futuro nós consigamos mudar a vida de pelo menos algumas dessas crianças com informação de qualidade, né, mostrando, desmistificando a questão da mulher na ciência, mostrar que realmente é possível as mulheres estarem ali na física, na química, enfim, nessas ciências que, no princípio, não são tão frequentadas, digamos assim, por mulheres. E estamos muito felizes aí com o resultado.